Eu tenho certeza que a maior parte dos pacientes de vocês lá no consultório procuram vocês com o objetivo de perder peso. E justamente isso, ao longo dos 19 anos que eu atendi na vida no consultório, era sempre o maior desafio. Por quê? É fácil fazer alguém perder peso? Realmente é fácil. Só que manter aquele peso que perdeu ou continuar um processo de perda de peso é o mais complicado. E essa consistência que a gente vê, que tantos pacientes têm dificuldade, que tantas pessoas realmente não conseguem fazer, principalmente o pessoal que decide procurar uma ajuda mais rápida e busca, toma um remédio, alguma coisa mais radical. O que que acontece no momento que você para tudo isso? A tendência é voltar tudo. Então, quando a gente tem um aprendizado de um processo como um todo, a gente consegue ter resultados consistentes e, de fato, não sair da linha a ponto de se perder totalmente. Eu sempre falo que a compulsão alimentar, que é uma coisa que vem muito acompanhada daquele paciente que já tentou tudo que é tipo de dieta, que já tentou várias estratégias de emagrecimento, que já tomou remédio, que já usou diferentes tipos de medicamento, e fitoterápico, e medicamento de fato, né? E não conseguiu perder peso, ou conseguiu, perdeu um monte, engordou, emagreceu, e até mesmo as pessoas que fizeram cirurgia bariátrica. Eu já tive pacientes que fizeram cirurgia bariátrica e engordaram tudo de novo. Então, isso não é raro acontecer. A gente precisa entender que o que será que a gente pode fazer com um paciente desse? Inicialmente, a gente tem que fazer uma análise histórica de um fato que aconteceu com o mundo, né, como um todo. E se a gente não analisar isso, a gente não vai entender o porquê cada vez mais o número de obesos aumenta, cada vez mais o número de indivíduos acima do peso aumenta. Então, olha só, quando a gente fala em emagrecer, todo mundo quer uma fórmula mágica, uma receita, tanto que se você publicar uma foto sua, podem fazer esse teste na internet agora, falando assim, nossa, usei essa dieta e emagreci 6 quilos em uma semana. Vai chover de mensagem inbox para você, perguntando, meu Deus, eu também quero essa dieta, porque todo mundo quer essa dieta rápida e fácil. Só que será que existe uma dieta que é certa para todo mundo? Será que de fato a gente consegue um resultado com todo mundo com uma dieta que para você deu resultado? Vocês já sabem que não, então a gente precisa ir um pouco mais além. Quando a gente fala em fazer dieta, o fator que mais preocupa todo mundo é a tal da diminuição do metabolismo. E aí a gente pensa assim: quando a gente faz dieta, chega um momento que se torna muito difícil emagrecer, porque o nosso metabolismo começa a reduzir muito, começa a reduzir drasticamente, e daí a gente não consegue mais perder peso. Então, prescrever uma dieta para o seu paciente hoje, ele começa a ter um bom resultado, passa um mês, 2 meses, se ele continuar fazendo aquilo ali igualzinho ainda, ele não vai ter mais resultado. Isso de fato acontece? Até acontece, mas a gente tem maneiras de lidar com isso. Agora, o grande problema é que as pessoas acham que a melhor maneira de lidar com isso é o comer a cada 3 horas. Então, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar o quê? Que quando a gente come a cada 3 horas, a gente faz o quê? Acelera o metabolismo. Se você for buscar a origem dessa informação na literatura, você vai ver o quê? Que a relação do número de refeições diárias com o metabolismo não existe bem documentada na literatura. O que existe é o seguinte: a relação da quantidade calórica consumida num dia e o metabolismo. Então, por exemplo, quanto mais eu como, mais energia eu gasto. Quanto menos eu como, menos energia eu gasto. Isso é praticamente óbvio quando a gente sabe que para digerir, para absorver um determinado alimento, digerir um alimento, absorver um nutriente, a gente tem um gasto calórico em todo esse processo. A gente tem todo um funcionamento do nosso aparelho digestório e a gente demanda energia para isso. Entretanto, se eu pegar essas refeições que eu estou fazendo um menor consumo calórico e fracionar ali em 6 refeições, ao invés de fazer 3 refeições diárias, não quer dizer
que eu vou gastar mais calorias do que quando eu faço 3 refeições diárias. Então, isso precisa ficar claro para vocês, e vocês precisam explicar isso para os pacientes, porque muita gente ainda pensa que, ai, tem que dar uma estimuladinha no meu metabolismo, vou comer uma barrinha de cereal agora. Será que isso é a melhor opção? Será que essa barrinha de cereal é o que vai me ajudar de fato a acelerar meu metabolismo? Não sai daqui, belezura, porque até o final dessa aula de hoje nós vamos analisar com bastante cuidado essa barrinha de cereal e você vai ver o que que você está fazendo com o seu paciente quando você manda ele comer uma barrinha de cereal de lanche, tá? Então, que fique claro, a gente tem a queda do metabolismo, só que ela é dependente da quantidade de calorias consumidas e não do número de refeições realizadas, ok? Quando a gente faz uma refeição, 2, 3, 4, 5 ou 6, se o número de calorias for o mesmo, a gente não tem queda de metabolismo. Isso é comprovado pela literatura. Então, o que acontece? As pessoas têm muito receio quando a gente pensa em fazer um menor número de refeições, porque um dia, lá mais ou menos final da década de 90, início de ano 2000, mais ou menos assim, foi falado que o ideal era comer o maior número de vezes por dia para você ter saúde. Só que as pessoas têm tanto medo dessa palavra jejum e a gente esquece até de pensar que todos nós fazemos jejum diariamente. Então, por exemplo, se eu parei de comer às 10 da manhã e voltei a comer no dia seguinte às 8 da manhã, eu fiz um jejum aí de 10 horas. Bacana? Se eu parei de comer às 8 da noite, voltei a comer às 8 da manhã do dia seguinte, eu fiz um jejum de 12 horas. Sabe aquele jejum do exame de sangue? Tem gente que tem muita dificuldade de fazer o jejum do exame de sangue. Nossa, 12 horas sem comer, ai, eu passo mal, já tenho tontura. Olha só, o que de fato está acontecendo com uma pessoa que não consegue fazer um jejum, por exemplo, de 12 horas para fazer um exame de sangue? Será que ela realmente passa mal? E se ela passa, o que que acontece com ela? Vamos tentar entender. Então, como tudo na nossa vida a gente precisa de equilíbrio, a gente tem os momentos com alimentação e os momentos de jejum. Momento que eu tô comendo qualquer coisa que seja. Então, por exemplo, ó, eu vou comer um house aqui para não tossir aqui falando com vocês, ok? Eu já tô quebrando o meu jejum, porque eu tô fornecendo açúcar para o meu organismo independente da proporção, estou fornecendo uma determinada quantidade de açúcar, é claro que é muito insignificante essa quantidade para de fato quebrar o meu jejum, mas eu estou saindo do jejum e estou ingerindo alguma coisa. Vamos supor que eu vou ficar comendo essa balinha aqui, ó, até acabar a nossa aula, ok? O que vai acontecer comigo? Nesse momento, eu saio de um estado de ausência de alimentação e entro num estado de oferta de alimentos. O que muda nesse momento são os hormônios que começam a ser secretados em resposta ao que eu estou ingerindo. Então, a gente tem esses hormônios contrarregulatórios que são secretados em resposta ao que você ingeriu. Se eu estou ingerindo uma coisa rica em açúcar, um hormônio que é rapidamente liberado na minha corrente sanguínea é a insulina. Então, a insulina, toda vez que a gente se alimenta, ela é liberada. Muitas vezes mais rápido, algumas vezes bem mais lento. Depende muito do que você come, da quantidade e do tipo de alimento que você está conseguindo ali combinar. Agora, o grande problema é que no mundo moderno, as pessoas tiveram aí um aprendizado de que a gente precisa comer o tempo todo, desde o momento que eu acordo até o momento que eu vou deitar. Como assim precisa comer o tempo todo? Olha, eu já tive paciente que tinha tanto medo de perder massa magra que acordava no meio da noite para comer. Sabe o que é um absurdo? E para você tirar essa crença limitante da cabeça do seu paciente, é de fato difícil, mas você precisa explicar para ele. E conforme ele está vendo os resultados do seu trabalho, ele vai acreditar no que você está falando. Por quê? Você não pode deixar um paciente que deveria dormir aí, sei lá, 8, 9, 10 horas que seja, acordar no meio da noite para fazer uma refeição.
Até porque o ideal é que todos nós tenhamos pelo menos um jejum aí de 10, 12 horas diárias. Isso é o que o nosso organismo precisa da gente. Porque se eu estiver ingerindo alimentos durante o sono, já modifica todos os hormônios que eu estou secretando. E eu não vou ter o mesmo sono reparador que eu teria se eu tivesse aquele jejum durante o meu período de sono. Então, isso não existe. Essa coisa de, nossa, acordei, eu tenho que comer imediatamente. Tem gente que não pode escovar nem o dente, tem que descer para comer, porque senão ela não consegue começar o dia. Nossa, eu não consigo acordar se eu não tomar um cafezinho. Gente, naturalmente nós temos uma secreção de cortisol aí no período da manhã, cerca de 7, 8 horas da manhã, a gente tem um pico de cortisol, que é o que deveria tirar você da cama de maneira natural, te dar um boom de energia. Só que aquelas pessoas que acostumam e são movidas ali ao tal do cafezinho, também não é a melhor opção. A gente precisava deixar esse tipo de estratégia, um cafezinho para me dar energia, para aqueles momentos assim, poxa vida, ontem eu dormi mal, hoje o dia está difícil, aí sim eu vou tomar um cafezinho que eu vou conseguir usar realmente o benefício que ele pode me proporcionar. Mas ok, isso é um assunto para outra aula. Então, quando a gente for pensar nessa estratégia, no mundo moderno, as pessoas tendem a comer o tempo todo. No momento que acorda até o momento que vai deitar. Se vai deitar mais tarde, come até mais tarde também. E como que era lá na década de 70, 80? O hábito era fazer 3 refeições por dia: café da manhã, almoço e janta. E quando a gente comia alguma coisa assim, tipo à tarde, era comum a nossa mãe falar assim: filha, não fica comendo isso, vai estragar a janta. Porque era um hábito tão, é, assim, normal. Tomei café da manhã, fui para a escola, enfim, voltei para casa, almocei e depois à tarde tenho umas atividades, vou para a rua brincar, volto, janto, toma banho e depois vai dormir. Então era um hábito tão comum que ninguém pensava que depois de alguns anos o normal seria a média de 6 refeições diárias. Então, hoje, além da gente ter lanches intermediários entre o café e o almoço e a janta, a gente tem também outra refeição que geralmente a gente chama de ceia, que é para você comer alguma coisinha antes de dormir. Será que de fato a gente precisa de tudo isso? 6 refeições por dia? Ah, não, mas eu quero emagrecer, eu não posso deixar o meu metabolismo abaixar. E aí eu pergunto para vocês. Será que comendo tantas vezes ao dia eu consigo de fato perder peso? Como que a gente pode garantir isso? Como é que a gente pode ter certeza que isso vai acontecer? Vocês já perceberam que quando a gente manda um paciente comer a cada 3 horas, 2 horas e meia, ele tem muita dificuldade de comer o tamanho da porção que você manda? Se você fala para uma pessoa que gosta de comer, que tem compulsão alimentar, para ele comer um damasco e uma castanha, por exemplo. Será que ele vai conseguir comer um damasco e uma castanha? Ou então uma fruta e um iogurte? Eu não sei a experiência de vocês, mas a minha, tanto na prática quanto na teoria, eu falo para vocês que realmente nunca consegui sucesso com essas dietas de comer a cada 3 horas. E confesso que já passei para muitos pacientes. Eu já fiz muito essa maldade com os meus pacientes. E eu já vou falar para vocês porque que eu estou falando que é uma maldade, tá? Vocês vão me entender e acredito que vocês vão concordar comigo. Se vocês testarem na prática, vocês vão entender ainda mais. Então, olha só, um processo habitual da maior parte das pessoas é comer por 10 horas durante o dia e fazer um jejum de mais ou menos 10, 12 horas, ou comer por 12 horas, mais ou menos 14 horas, e fazer um jejum de 10 horas, mais ou menos isso, tá? Agora, tem algumas pessoas que deitam muito tarde e acordam relativamente cedo. Então, tem gente que deita lá quase meia-noite. Nessa vida corrida que a gente tem hoje em dia, é muito difícil quem consegue deitar 10 da noite. Eu, particularmente, trabalhei 15 anos até as 10h45 da noite.
E às vezes eu trabalhava fora da minha cidade. Daí eu vinha para Londrina e até chegar em Londrina dava mais uma hora. Eu chegava em casa às 11h30, 11h40 e depois que eu ia comer alguma coisa para deitar. E acordava no dia seguinte, 7 horas, enfim. Eu nunca conseguia tomar café da manhã. Mas vamos supor que eu comesse meia-noite e acordasse já às 7 horas para tomar café da manhã. O jejum que eu teria feito nesse período é um jejum muito pequeno. O meu organismo precisa, até mesmo para os processos de saúde. Agora, eu não estou falando de peso, não, eu estou falando de saúde. A gente precisa de um jejum muito maior. Porque o jejum, gente, ele não serve só para emagrecer. A gente tem que entender que o jejum é um processo natural do nosso corpo e várias coisas acontecem no nosso organismo quando a gente está em jejum. Porque quando a gente come alguma coisa, a liberação de hormônios muda todo o nosso perfil hormonal e aí outras coisas acabam acontecendo no nosso corpo. Então, a gente não pode contrariar o que é natural do organismo. E quando a gente come toda hora, 6, 7, 8 vezes ao dia, quem passa o dia inteiro e vai lá e come alguma coisinha e vai na geladeira e belisca a outra, e agora comi isso, agora eu quero comer aquilo, não dá nenhuma chance para o corpo gastar a energia dos alimentos que você come. Pensa comigo. Eu comi, aí fiz uma refeição. Se eu vou usar essa energia que eu comi, se eu vou fazer algum esforço físico depois, já vou usar parte dessa energia e também usar parte das minhas reservas de energia que estão armazenadas. Se eu como o tempo todo, da onde vai estar vindo a energia que eu estou tirando para manter o meu organismo funcionando? Dos alimentos que eu estou comendo constantemente. E as minhas reservas de energia? O que está acontecendo com elas? Porque nós temos gordura armazenada, nós temos carboidrato armazenado. E o que está acontecendo com essas reservas de energia? Nada, elas continuam armazenadas. E a hora que eu consumo alguma coisa e sobra ali um pouco de energia, o meu organismo faz o favor para mim de guardar. E ele guarda mais e assim eu vou ganhando peso. Então vamos pensar, vamos fazer uma conta. Uma pessoa magra, vamos pensar num homem de 70 quilos, um indivíduo padrão de 70 quilos, ele tem em média armazenados no organismo dele cerca de 1.800, 2.000 calorias na forma de carboidrato, o que é pouca energia se a gente pensar no tanto de calorias que a gente usa num dia, por exemplo, no nosso metabolismo basal. Então, daria para viver quantos dias aí com o nosso estoque de carboidrato? 1, 2 dias? Ok? É muito pouco. De fato, eu vou precisar comer toda hora. Agora, quando a gente pensa nesse mesmo indivíduo magro, saudável, um homem com percentual de gordura aí 15, 14%, quanto ele tem de gordura armazenado no organismo? Alguém tem ideia desse número? Falem para mim, se tiverem ideia de quanto de gordura esse mesmo indivíduo tem armazenado no organismo, abre o áudio aí e fala para mim. Alguém? Alguém quer arriscar? Não? Então vamos lá. Esse mesmo homem saudável, ele tem em média 80.000 calorias na forma de gordura. Por isso que, se a gente ficar perdido na selva 20, 30 dias, a gente não morre. A gente tem energia para isso. O nosso organismo vai mudar todo o nosso processo metabólico e vai passar a usar esses estoques de energia. A gente tem uma quantidade de gordura, mesmo indivíduo magro, hein? Eu tô falando de um homem magro. Agora, vamos lá, nós mulheres, as mulheres que estão aí, que já temos mais gordura do que os homens, a gente vai ter uma quantidade maior. E quem tá gordinho aí, quem tá acima do peso, só para e pensa que você vai ter mais ainda. Então, energia você tem de sobra. Se você oferecer para o seu corpo a cada 2 horas e meia, 3 horas, mais um pouco de energia, que momento que ele vai gastar a energia dos alimentos que você está comendo, dos alimentos que você armazenou? Se ele só gasta a energia do alimento que você está comendo naquele momento.
esse tipo de estratégia a gente deixa para atleta. Atleta, a gente precisa fornecer energia, principalmente aqueles que vão fazer eventos de longa duração. A gente usar todo o substrato energético desse atleta, o carboidrato dele tem que ser preservado para manter a performance dele. Isso é outra história. Agora, nós, meros mortais, que estamos pensando em perder um pouquinho de peso, será que a gente vai conseguir emagrecer se a gente comer a cada 2 horas e meia, 3 horas? Pensem nisso. A gente precisa deixar um pouquinho de chance para o nosso corpo utilizar os nossos estoques de gordura. Porque senão, por mais que você coma pouco, o seu organismo está sempre pegando energia do que você está comendo e a sua reserva de gordura vai muito bem, obrigada. Você não vai conseguir ter um bom resultado. E aí você tem que comer muito menos em termos de caloria para ter um resultado. E lembra lá no comecinho da aula que comer muito menos em termos de caloria, você acaba tendo uma queda do metabolismo. Então, isso é comprovado que conforme a gente reduz significativamente o consumo calórico, nosso metabolismo reduz. E aí a coisa vira exatamente tipo o que geralmente acontece num consultório quando seu paciente começa tendo um super resultado e depois ele para de ter resultado completamente. E aí ele fala para você e você começa, mas o que você fez? Você tá fazendo tal coisa? Tô. Tá fazendo tal coisa? Tô. E quando você vê, ele tá fazendo basicamente tudo que você falou. Eu sei que tem alguns pacientes que são sem vergonha, que inventam, que mentem, que falam, né? Eu tinha uma paciente que falava assim: nossa, Nutri, só de sentir o cheiro da comida eu já engordo. Você não acredita. Você vai falar o que para ela? Sim, aham, claro, com certeza. Gente, é óbvio que ninguém engorda de sentir o cheiro da comida. Só que às vezes a pessoa fica tão desesperada para inventar uma desculpa que as coisas são, assim, absurdas. Então a gente tem que ter muito cuidado. E aí, quando a gente pensa, então tá, se for para ficar mais tempo sem comer, o tal do jejum intermitente, que na verdade nada é além do que aumentar o intervalo entre as refeições. Jejum não quer dizer ficar sem comer pro resto da vida e nunca mais comer, então eu vou morrer. Jejum quer dizer aumentar o intervalo entre as refeições. Então, se eu tinha um intervalo entre a minha janta e o meu café da manhã de 10 horas, eu vou tentar fazer um intervalo maior, eu vou tentar fazer um intervalo de 14 horas. É uma estratégia de jejum intermitente, por exemplo. Ou posso fazer alguma alteração em alguns dias da semana especificamente. Ou então eu intercalo alguns horários. A gente vai entender um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. E pensem o seguinte: o jejum é um jejum voluntário, que eu começo e paro a hora que eu quero. Então tem gente que fala assim: ah, mas eu tenho medo de passar mal se eu estiver fazendo jejum, eu tenho uma impressão, hipoglicemia. Você não vai ter hipoglicemia se você não tiver nenhum problema aí com o metabolismo da glicose. E se você tiver um problema com o metabolismo da glicose, eu vou te falar que o jejum vai melhorar muito isso. Tem uma coisa que o jejum intermitente melhora, é a resistência à insulina e diabetes, tá? Então, indivíduos diabéticos que muitas vezes usam medicamentos, conseguem deixar de usar medicamentos só de fazer jejum intermitente, emagrecer e assim por diante. Então, gente, é óbvio que se você usa algum hipoglicemiante oral, se você usa insulina, você tem que ter muito cuidado com o seu jejum. Mas eu falo uma coisa para vocês: uma pessoa saudável, essas pessoas também podem fazer jejum intermitente, mas tem que ter um cuidado a mais. Talvez isso é um tema para uma próxima aula. Agora, uma pessoa saudável que não toma nenhum tipo de medicamento vai ter medo de morrer, de ter uma hipoglicemia. Eu só dou um conselho. Se você tá com medo, sai com um pão na mão. A hora que você achar que você vai morrer, você morde. Eu brincava, sempre para os pacientes eu falava isso. Falava assim, ai, mas eu tenho medo de passar mal. Não vai passar mal, até porque não é uma coisa feita do dia para a noite. Oi, fulana, então tá, você vai pegar seu cardápio, você vai começar a fazer jejum de 24 horas. Isso não existe. Nada funciona desse jeito. Mas você vai treinar o seu paciente para ele acostumar a não dar tanta importância para fazer refeições a cada 2 horas, 3, no máximo 4 horas. Você vai mostrar para ele que ele consegue ter muito mais disposição, muito mais tranquilidade
E olha, de verdade, a pessoa fica extremamente bem. Fisicamente ela tá bem, mentalmente ela tá bem. Quando a gente tem a utilização das nossas reservas de energia, dos nossos estoques de energia, que é basicamente a gordura, a gente tem uma produção de corpos cetônicos. Os corpos cetônicos, eles são utilizados no nosso organismo, no lugar da glicose, por exemplo, para produzir energia. E toda vez que a gente tem grande utilização de corpos cetônicos, a gente tem uma capacidade de concentração maior, a gente tem menos sonolência. Sabe aquela coisa de comer um excesso de carboidratos e ficar sonolento o resto do dia, aquela coisa que você sente que está sugando a sua energia? A pessoa, quando ela começa a mudar a estratégia de alimentação e fazer uma boa prática do jejum intermitente, ela muda tanto o estilo de vida dela que ela fica muito feliz. E vou garantir para vocês, de verdade, que essa pessoa vai falar de você para todo mundo e ela vai ter um resultado incrível. Olha só, existem 4 fatores iniciais que você precisa controlar e explicar para o seu paciente que ele tem que controlar para ele conseguir ter um jejum intermitente bem sucedido. Quais são esses fatores? A duração do jejum. Quantas horas de jejum a pessoa vai fazer? Ninguém vai começar com um jejum de 16 horas. Eu, particularmente, Renata, gosto e me sinto muito tranquila em fazer jejum de 16 horas. Só que eu não faço todos os dias, até porque tudo que você faz todos os dias não funciona, porque o seu organismo acostuma. A gente precisa sempre de estímulos diferentes. Então, geralmente, hoje, cerca de 2, 1 ou 3 vezes por semana, não faço mais do que isso, eu acabo fazendo um jejum de 16 horas, tá? Isso por quê? Porque eu gosto de vez em quando de comer uma coisa diferente, porque se eu engordo 2, 3 quilinhos, eu não me importo, depois eu vou lá e faço o jejum um dia a mais na minha semana e daí eu já perco. Por quê? Porque tem gente que prefere ser super regrada e não comer nada fora da casinha, mas eu gosto de sair, eu gosto de me divertir, eu gosto de comer uma coisa diferente com os amigos. Então, isso você tem que ver o que faz parte da sua rotina e da rotina do seu paciente. Tá tudo bem se ele comer uma coisa 1 vez por semana diferente? Tá tudo bem. Só que para ele poder entrar nesse processo, ele precisa passar por todo um aprendizado. Senão, é só hoje, só hoje ele vai empurrando com a barriga e aí vai ver, faz 2 anos que ele tá, não, só hoje, amanhã eu começo, só hoje. E aí ele nunca consegue emagrecer. Ok. Outra coisa. Eu vou passar para vocês, quem está aqui na aula hoje, depois vocês vão mandar uma mensaginha lá no direct e a gente vai combinar um código, tá? E eu vou falar para vocês, e quem mandar, vocês vão ganhar uma tabelinha de como realizar o início de um jejum intermitente. Então, por exemplo, o que eu fazia com os meus pacientes? Tem uma sugestão de uma tabela, os dias da semana, certo? E quantas refeições ele faz por dia e quantas horas de jejum. Então, por exemplo, 12 horas de jejum, ele vai fazer 3 refeições por dia. Daí, no dia seguinte, ele vai fazer 12 horas de jejum com só 2 refeições por dia. No outro dia, ele faz 14 horas de jejum e 3 refeições por dia. Para ele ir se habituando. Então, tem 1 mês para vocês de presente que eu deixei separado, que é a tabela iniciante do jejum intermitente, certo? Que eu sempre usei com os meus pacientes. Você pode adaptar para você, mas eu só quero mostrar para vocês o que eu usei sempre na minha prática profissional, comigo, com os meus pacientes, que sempre deu bastante certo. Depois, o tipo de alimento que o seu paciente vai comer. Não adianta nada você fazer uma coisa super saudável, um estilo de vida super saudável para ele, se ele só come produtos alimentícios e não come alimentos de verdade. Então, ele tem que abandonar tudo que é processado, industrializado, e ele tem que passar a comer o que vem do animal ou o que vem da planta. Então, posso comer tal coisa? Vem da onde? Vem do animal, vem da planta? Então pode. Se não vem nem do animal nem da planta, não pode. Preferencialmente não. No início, principalmente, não. Porque tudo que é muito processado, a gente tem vários tipos de conservantes, vários tipos de substâncias que são relativamente maléficas para o nosso corpo. Relativamente, eu estou dizendo assim, sendo muito bondosa, muito generosa.
Essas substâncias podem causar um aumento de permeabilidade intestinal, atrapalhar desde o processo de emagrecimento até resistência à insulina, enfim, várias coisas, tá? Imunidade e assim por diante. Também é assunto para outra aula, mas é um aspecto que a gente precisa controlar e deixar claro para esse paciente. Outro aspecto, que todo mundo tem dúvida. Para eu conseguir fazer um jejum intermitente que seja de 12, de 14, de 16, de 24, de 48 horas, a minha última refeição é determinante. Então, por exemplo, eu vou jantar hoje e daí eu vou começar um jejum e eu quero fazer de 24 horas. Eu só vou comer amanhã à noite. Posso fazer um jejum assim? Se eu tiver habituada, posso fazer. Só que a minha refeição hoje não pode ser assim, então já que eu vou fazer esse jejum de 24 horas, aproveitar, né? Vou pedir uma pizza. Eu como lá um mundo de pizza. Será que a pizza vai me dar condição fisiológica para eu sustentar um jejum de 24 horas de maneira tranquila? Infelizmente, não. A gente precisa de uma refeição que tenha fibras, proteínas, gorduras saudáveis, carboidratos de índice glicêmico baixo a moderado, para que a gente consiga, de fato, sustentar até as próximas 24 horas. Sem sentir fome. Duvido que não sente fome. Olha, você pode sentir vontade de comer, mas fazendo uma última refeição adequada, você não sente fome, tá? A gente pode falar mais sobre isso se vocês tiverem dúvidas, não tem problema nenhum. E o último fator é a combinação dos alimentos. Gente, não adianta a gente comer os melhores alimentos, só alimento saudável, só alimento, se a gente não souber combinar os alimentos. Eu trouxe até aqui uma lâmina, essa lâmina da primeira coleção lá do NutriClínico, acho que a maioria de vocês tem essa coleção. É uma das lâminas que eu mais gosto dos pacotes da Nutrigital. Porque com essa lâmina você ensina tanta coisa para o seu paciente. Por exemplo, ele não faz nem ideia de que comer pera, por exemplo, tá aqui o exemplo da pera ou qualquer outra fruta, isoladamente é diferente do que combinar essa fruta com algum tipo de gordura ou algum tipo de proteína ou algum tipo de fibra. A gente pode ter uma saciedade maior e uma redução do índice glicêmico. Então, a gente se mantém alimentada por muito mais tempo. Se eu como só a frutinha ali, meia hora, 40 minutos depois eu tô com fome. Se eu consumo a fruta com alguma fibra, com alguma gordura boa, com alguma proteína, eu consigo gerar uma saciedade muito maior. Então, o seu paciente, ele tem que começar a aprender a combinar os alimentos. Isso é extremamente importante quando a gente pensa em aumentar o intervalo das refeições. Porque a pessoa que vai lá e come uma frutinha, ela não consegue ficar, sei lá, 6 horas até a próxima refeição tranquila, aguardando aquela refeição. Aguardando até nem foi bom essa palavra, esse termo. Por quê? Porque aguardando é assim, meu Deus, tá na hora da minha refeição. Tá na hora da minha refeição. E não é isso que a gente quer que aconteça de fato. A pessoa acaba esquecendo de comer. Nossa, Nutri, mas eu já ouvi falar que assim, quando a pessoa esquece de comer, não é saudável. Depende muito. Se você fez uma última refeição saudável, tranquilamente você pode ficar mais tempo em jejum. Vamos lá. Se você está muito ocupado num determinado dia, já deve ter acontecido na vida de vocês. Por exemplo, ó, uma vez por ano a gente organizava um congresso. O pessoal da UEL, a gente organizava um congresso aqui em Londrina. Desculpa, não era uma vez por ano, era a cada 2 anos. E para organizar esse congresso era sempre muita coisa, muita tarefa para todo mundo. Que a gente era um grupo de 20 pessoas no nosso grupo de estudo, e mais os professores faziam todo esse trabalho de organizar um congresso que vinha gente do Brasil inteiro, tinham convidados internacionais. Então, era um trabalho realmente difícil, tinha muita coisa para fazer, cada um tinha suas tarefas, tudo. Eu lembro que toda vez, na época do Combramene, a gente tinha muita coisa para fazer o tempo todo, e busca palestrante no aeroporto, e vai levar não sei o quê, e pega o pôster, e corrige trabalho, e manda negócio para aluno, e faz certificado, e ajusta a carga horária dos certificados, enfim, inúmeras tarefas.
E eu sei que passava o dia todo, chegava no final do dia, a gente falava assim: meu Deus, a gente nem almoçou. Isso era uma coisa muito comum. Aí sempre tinha a abertura do congresso à noite. E a gente brincava: ai, nem vamos comer, vamos esperar a abertura do congresso. Deus, eu não vou aguentar, não vou aguentar. Como a gente estava envolvido com aquilo, chegava à noite, quase ninguém tinha comido. E a gente brincava com o coordenador: nossa, vai ter que fazer sempre um lanche melhor nessa abertura, porque tá todo mundo sem comer, todo mundo ficou trabalhando o tempo todo. E, gente, se você tá sem fazer nada, é claro, você vai lembrar de comer. Agora, pensa numa situação dessa, que por acaso, por um motivo, por um objetivo ali, a gente acabava ficando muito tempo sem se alimentar. Não era todo mundo, óbvio, tinha gente que saía, comia, voltava, mas quem é mais acelerado, assim como eu, acabava se envolvendo tanto nas coisas que não lembrava de comer. E aí, será que se toda vez que isso tivesse que acontecer, eu fosse passar mal, fosse morrer, ia ser um pouco complicado. Então, se tem uma coisa que não vai acontecer com você, se você fizer um jejum um pouco mais prolongado, é passar mal, é morrer, é ir parar no hospital, você não vai oferecer nenhum tipo de risco para a sua vida. É isso que o paciente precisa entender. Ele precisa ter claro. Por quê? Porque senão ele sai do seu consultório pensando assim: ah, tá, vou fazer o jejum sim. A hora que ele entra no carro, ele fala assim: que jejum o quê? Esse nutricionista tá doido, eu não vou fazer nada disso. Eu vou é comer, tem que comer várias vezes ao dia, porque eu já vi no Globo Repórter, já vi no Fantástico. E essa cultura do comer a cada 3 horas é muito infundida ali, principalmente na população mais leiga, mas por conta da indústria de alimentos, da revolução industrial aí, que tem tanta oferta de alimentos mais práticos para você levar. Agora vamos analisar, gente. Eu falei para vocês da barrinha de cereal. Pensa comigo, barrinha de cereal, paciente que não entende muito de alimentação, ele vai pensar que é um lanche saudável, certo? E aí, a gente sabendo que toda vez que eu tenho um consumo grande de carboidratos, eu tenho uma liberação grande de insulina, e eu quero que vocês associem sempre insulina com liberou insulina, a insulina pega aquela energia do meu sangue e coloca dentro da célula, diminui a minha glicemia, e a resposta que eu tenho depois dessa liberação de insulina e dessa queda de energia é fome. Então, quanto mais insulina eu liberar na minha corrente sanguínea, mais rápida e mais intensa é a minha resposta de fome. Aí eu mando aquele paciente que tem uma compulsão alimentar, uma compulsão por açúcar, que come doce, quer comer doce a todo momento, comer só uma barrinha de cereal no intervalo, sei lá, do café da manhã. A hora que esse paciente come essa barrinha de cereal, vocês imaginam uma pessoa que é viciada em açúcar, e açúcar para ela é tudo na vida, porque ela tá nesse ciclo do açúcar infinito que ela não consegue sair, que é comer, liberar um monte de insulina, ter uma fome desesperada, daí comer, liberar um monte de insulina, ter uma fome desesperada e assim por diante. E ela vai comer lá cereais, ela vai comer flocos de cereais, flocos de arroz, glicose de milho. Dá uma olhada, gente. Mel. Vocês sabem que os ingredientes que aparecem primeiro numa lista são os que mais estão presentes no alimento, certo? Olha aqui, até o ingrediente, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Até o sexto ingrediente, tudo que tem aqui é só fonte de carboidrato. Então eu tenho, ó, aveia e flocos de cereais, glicose de milho, mel, polpa de banana, açúcar mascavo. Ai, Nutri, mas é açúcar mascavo. E daí é açúcar do mesmo jeito. Açúcar invertido. Alguém sabe o que é esse negócio de açúcar invertido? Se tem um alimento que faz mal para a sua saúde, é esse tal de açúcar invertido. Que isso é o xarope de milho, é a frutose industrializada, não é a frutose das frutas. Tem gente que fala que fruta faz mal. Gente, não é a frutose que está na fruta que faz mal. É a frutose da indústria de alimentos, que é colocada nesses alimentos. Por exemplo, barrinha de cereal, que todo mundo acha que é saudável, é cheio de xarope de milho, desse açúcar invertido. E isso é extremamente prejudicial para a saúde. Aí você pensa, ah, pelo menos barrinha de cereal tem fibra.
Olha que maravilha a quantidade de fibras dessa barrinha, gente. Será que é suficiente para tanta glicose assim? Então, sabe o que acontece com quem é viciado em açúcar e come isso daqui? Isso aqui é só a primeira coisa que a pessoa come. Ou ela come mais umas 18 barrinhas de cereais, claro, estou brincando, mas muita gente deve estar lembrando de situações dos pacientes que já relataram isso, ou até a pessoa mesmo, você mesmo pode ter passado por isso. Ou ela come uma dessa, e a hora que ela come uma dessa, ela abre a vontade desesperada de comer alguma coisa. Então, o grande problema das pessoas que tentam melhorar uma compulsão alimentar, que fazem uso de remédio para emagrecer, é que elas acham que elas têm que comer a cada 3 horas. E aí elas vão lá a cada 3 horas e oferecem um pouquinho de açúcar. Olha só, algum alimento aí riquíssimo em açúcar e manda a insulina lá para a lua e fala para a pessoa assim: ó, agora então, só daqui 3 horas você vai comer uma porção pequena e daqui 3 horas você come de novo. Não vai dar certo. Claramente não vai dar certo. Você está pegando uma pessoa que é viciada num negócio e oferecendo um pouquinho e falando para ela: espera aí, daqui 3 horas você tem mais. Isso é uma tortura praticamente. Por isso que eu falei, vocês fazem essa maldade com os pacientes de vocês? Vocês oferecem um lanchinho, tipo uma barrinha de cereal, num intervalo entre as refeições? Pelo amor de Deus, gente. Não tem problema oferecer um lanche se é um horário que ele gosta de comer, que ele precisa comer, ok. Mas faça a combinação dos alimentos, ofereça lanche que de fato vai sustentar o seu paciente e não vai fazer ele ter um desespero para comer até a porta da geladeira. Porque esse paciente aqui que comeu a barrinha de cereal, se ele ficar em casa, não vai ficar numa barrinha de cereal só. Ele tem que estar muito ocupado para não ir buscar nada, certo? Então, isso que vocês precisam ter claro e explicar para o paciente de vocês, que a escolha dos alimentos é muito importante. O horário de jejum você vai melhorando aos poucos, o tipo de alimento que você vai comer, você vai ter as consequências, digamos assim. A combinação do alimento vai favorecer em muitos momentos e vai prejudicar em outros, e a gente precisa ter isso de maneira bem clara. Agora, toda vez que você tem um paciente que conseguiu passar por esse processo da primeira semana, dos primeiros, nem digo uma semana, dos primeiros 4 dias, eu coloquei essa imagem para pensar assim, sabe quando a gente pensa, tem vida lá fora? Porque tem gente que esse problema do excesso de peso é um problema tão grande para muitas pessoas que elas entram em depressão, que elas perdem a vontade de sair de casa, que elas perdem a vontade de conviver em sociedade, e a pessoa não quer mais sair de casa por conta de peso e assim por diante. E você precisa mostrar para o seu paciente que ele não precisa ser viciado em açúcar de fato, que o que está fazendo ele não conseguir emagrecer, não conseguir controlar essa compulsão alimentar, é justamente essa oferta a cada 3 horas dessa substância que ele é viciado. Ah, tá, você é viciado em açúcar? Então tá bom, não vamos cortar de uma vez, vamos começar diminuindo, ok, mas a cada 3 horas você vai lá e dá um pouquinho para ele, dá um pouquinho. O que você acha que você faz com essa pessoa? Será que ele consegue ter um bom resultado? Desculpa, mas pela minha experiência prática, nenhuma. E pelo que a gente vê na teoria, na literatura, a gente também tem resultados com restrições calóricas, mas depende da maneira como são feitas as refeições intermediárias, os lanches, a oferta desses alimentos, a combinação de alimentos é determinante nesse processo. Então, você precisa falar para o seu paciente que existe solução para o caso dele e que ele não vai precisar ser obeso, sei lá, ou sobrepesado, enfim, ele pode melhorar. Ninguém precisa ser extremamente magro. Você tem que achar um peso que você se sinta bem, que você consiga ter saúde e qualidade de vida. Agora, a partir do momento que você deixou de sair por conta do seu peso, que você deixou de fazer alguma coisa, aí tem alguma coisa errada. E eu trouxe aqui para vocês algumas imagens, só para mostrar algumas pacientes que perderam
peso e se mantiveram depois também nesse peso, porque não adianta só perder. Tinha umas que eram muito já próximas do peso ideal e outras tinham bastante coisa para perder. Sabe aquela pessoa que já perdeu a esperança de emagrecer, que nem acha que vai conseguir? Assim, é muito gostoso quando a gente recebe uma mensagem da pessoa e fala assim: Olha, Nutri, eu perdi tanto, aconteceu isso, estou me sentindo super bem, eu não tenho fome, eu não tenho mais aquele vício em açúcar, eu consegui tirar o açúcar do cafezinho, eu consegui fazer várias coisas. Gente, isso é a melhor coisa do mundo. Eu vou falar para vocês. Eu já passei por isso pessoalmente e eu tenho várias pacientes aí que tiveram sucesso também nessa caminhada, tá? Eu trouxe só aqui algumas fotinhos para vocês, só para vocês verem, ó. Então, essa daqui, ela é uma fisioterapeuta. Olha só, ela já era magrinha, ok? Só que ela se incomodava com a barriga, se incomodava com... E aí ela emagreceu 3,5 kg, mas ela já estava muito próxima do peso ideal. Esse daqui, gente, ele é marido de uma paciente, ele mora lá em Brasília e foi bem no meio da pandemia. Ele mostrou os equipamentos que ele fez na casa dele para ele poder treinar. Ele perdeu 18 quilos não, em 4 meses ele perdeu 18 quilos fazendo o jejum intermitente, o programa alimentar dela. Então, assim, claro, ele comia um pouco a mais, mas ele fez, assim, no estilo dele, não era ele o meu paciente, mas para poder ajudar a mulher dele. Aí a mulher dele começou a me mandar mensagem, falar assim: ah, meu Deus, o Adriano tá melhor do que eu. Ô, louco, não pode ser, agora eu vou perder o marido, vai acabar a pandemia, eu vou perder o marido. Ele construiu os próprios aparelhos dele de musculação e ele teve um resultado incrível. Eu encontrei com ele faz um mês, mais ou menos. Ele teve em Londrina para um casamento, ele e a mulher dele, e eles estão super bem até hoje. Essa é uma outra paciente, acho que, se eu não me engano, foram 7,5 kg, tá? Essa daqui também, acho que foram 6,5 kg, não me lembro exatamente agora. Essa daqui, ó, 4 quilos em 30 dias. Essa daqui foi uma das minhas pacientes que mais perdeu peso. Eu tenho até foto, é que eu não achei aqui no momento que eu ia fazer, estava fazendo a aula de vocês, mas ela chegou a perder 23, 24, se eu não me engano, no total. Ela tá no manequim 38. Olha só, ela saiu do manequim 46 para o manequim 40. E ela, até hoje, tipo, continua se mantendo no peso. Nessa época que ela tinha 49 anos, ela fez 50 anos, aí ela falou: Ah, eu achei que não dava mais para emagrecer com essa idade. Então, assim, as pessoas sempre pensam: Ah, não tem mais jeito, ah, para mim já tá bom assim. Então, para que será que a gente precisa se conformar se a gente pode fazer uma mudança, mesmo que pequena? Olha só, é bastante significativo quando a gente analisa uma foto assim. Se você pensar, ah, é só 3 quilinhos, não faz diferença nenhuma. Mas, por exemplo, para essa pessoa, com certeza ela está muito mais satisfeita com a maneira como está o corpo dela agora. Olha aqui, essa daqui é uma amiga minha, que inclusive é aniversário dela hoje, eu preciso até mandar mensagem para ela, a gente estudou junto no primário. Ela mora hoje em Miami e ela sempre foi magrinha, desde pequena. Ela sempre era magrela na escola. E aí ela queria perder um pouquinho de peso. Olha o que 4 quilos não faz de diferença no corpo da pessoa. Então, assim, mesmo morando nos Estados Unidos, que tem um estilo de alimentação super complicado, enfim. E aqui, gente, é um momento que na minha vida foi mais descontrolado. Isso aqui, ó, essa foto foi em junho, né? É festa junina. Eu tô com a minha filha mais velha e eu tava grávida dos gêmeos. Os gêmeos nasceram dia 19 de setembro. Então, essa foto não foi o máximo que eu engordei. Aqui, vocês estão vendo, eu tô numa poltrona, mas não tá dando para ter ideia direito. É uma poltrona grande, gente. Sabe aquelas poltronas de amamentação? Vocês estão vendo que eu tô ocupando a poltrona inteira, né? Isso aqui foi quando a gente chegou do hospital com os gêmeos. Então, eu tô segurando. Olha aqui meu antebraço. Vocês conseguem ver? Meu antebraço tinha uma dobra. Eu tô coberta aqui, né, com o pano deles, porque eu tinha vergonha, né? Eu tinha uns 5 pescoços aqui. Isso aqui, ó, foi em dezembro.
na casa da minha mãe. Então, aqui, ó, foi em setembro, logo que eles nasceram. Aí, aqui eu já tinha começado a perder peso, foi em dezembro. E aqui foi em março, finalzinho de março, não, mentira, começo de março, com os gêmeos no colo. Então, gente, é uma coisa que, hoje em dia, o que que acontece com o meu peso? Meu peso, que eu me sinto bem, eu geralmente me mantenho nele. Às vezes engordo 3, 4 quilinhos, volto para ele, engordo um pouquinho, volto para ele. Então, tipo, eu fui viajar. Eu não pensei em controlar a minha alimentação lá. Eu comi o que eu queria comer, comidas diferentes, comida no hotel. E aí, quando volto, eu faço o quê? Eu busco, fico aí 2, 3, 4 semanas, às vezes um mês, 2 meses, controlando um pouquinho para voltar no meu peso. Volto para a rotina de exercício e assim por diante. Eu tenho 44 anos. Claro, antigamente era muito mais fácil. Nessa foto aí eu tinha 35 anos. 35 anos. Então, claro, conforme a gente vai ficando velha, vai ficando mais difícil. Porém, é uma coisa que você consegue ter um bom resultado de maneira saudável, tá? Os meus exames de sangue, por exemplo, eu perdi 46,7 quilos e só tive melhora em exame de sangue, só tive mais disposição, não tive nenhum dia. Tem gente que fala assim, mas ficar muito tempo sem comer dá compulsão alimentar. Não dá, gente. Não dá, tá? Particularmente, eu falo, eu convido você, se você nunca testou, eu te convido a testar, até para você relatar essa experiência para os pacientes. Quando a gente fala que o jejum intermitente controla a liberação de insulina e faz com que a gente tenha menos fome, de fato é o que acontece. Por isso que tanta gente que não conseguia sucesso em emagrecimento nenhum conseguiu quando tentou a estratégia do jejum intermitente. Bom, gente, então eu só queria passar para vocês essa experiência que eu tive na minha vida, no meu trabalho, na minha vida pessoal, e agora eu estou disponível aí para vocês fazerem questionamentos, estou aí à disposição de vocês, podem ficar à vontade, ok? Boa noite. Oi, Renata. É a Oi, Tainara. oi, Tainara. Eu vou começar a pedir as perguntas, porque depois eu vou ficando para trás com tantas perguntas que tem. Imagina, fica à vontade. Eu gosto do jejum, não sou contra, mas eu percebo na hora que eu vou aplicar, eu já apliquei com alguns pacientes, e eles ficam meio assim, com aquela mentalidade, tipo assim, a Nutri tá me proibindo de comer para eu emagrecer. Tipo, eu acho que fica uma coisa muito restritiva. Por mais que explique todos os benefícios, eles ficam. Parece que a única coisa que eles entenderam é assim, meu Deus, tenho que fechar a boca Jejum, para comer. entendi. Uma estratégia, Tainara, é você não falar a palavra jejum. É você falar assim, ó, você vai aumentar o intervalo entre as refeições, nós vamos fazer um pouco menos de refeições por dia, e aí você vai modulando o jejum dele sem, mesmo que ele saiba, entendeu? Então, tipo, ninguém precisa fazer jejum de 24 horas, ninguém precisa fazer jejum de 18 horas. Se você fizer ali com o seu paciente, uma vez por semana, você vai falar para ele, uma vez por semana, sei lá, você não vai tomar café, você vai ter que ver que refeição que é mais fácil você tirar da rotina dele. Mas Sim, daí não aí use tem a a questão palavra jejum. tem Ah, a questão do café, né? Daí todo mundo vem me falar, me pedir assim, mas não é o café a principal refeição do dia. Que daí tem umas nutris que daí postam lá que o café que vai determinar as próximas escolhas das refeições, né? E aí eu fico assim, sem saber o que falar daí. entendi. Então, assim, ó, de fato, o café, por exemplo, se você já começa com um café da manhã errado, digamos assim, se você come um monte de pãozinho com, sei lá, bolo, não sei o quê, você vai ter ali, você já vai começar num episódio de comeu insulina, passou um pouquinho fome de novo e come, aí você sempre busca um carboidrato e come insulina e fome, come. Então, assim, isso é uma coisa, acaba ficando repetitivo. Agora, se a pessoa já consegue ou fazer um bom café da manhã, controlar ali, comeu, sei lá, um omelete e tomou um cafezinho sem açúcar, ok. Se ela não conseguir abandonar ali o café, ok. E Aí você tem tenta tirar questão uma também. refeição da tarde, tenta tirar, fazer ela jantar mais cedo, explica da importância de um sono mais
reparador, que para isso você não pode estar digerindo nenhum alimento. Se você mudar o horário de janta dela, das, sei lá, ao invés de ser às 10 da noite, for às 7, você já consegue um tipo de jejum. É Entendeu? verdade. Que jejum não precisa ser nada radical. Então, você vai ter que ir, tipo assim, mais ou menos, já que você sente essa resistência dos pacientes, você vai ter que ir meio, tipo, falando de outra maneira. Aí eu tô com um grupo, por isso que eu tô te falando isso. Aí eu tô com um grupo de academia, aí eu falei sobre o pré-treino, e aí o pessoal, aí agora, se eu quisesse falar sobre o jejum, ia dar um bug na cabeça deles, né? Porque eu percebo que eles estão fazendo esse pré-treino, mas às vezes eles nem estão com fome, sabe? E daí agora eles Entendi. iam, já vejo a pergunta assim, ai, mas não tem que comer para crescer, criar massa muscular, não vou perder massa muscular se eu não comer, daí eu já tenho que estar preparada com a resposta. Então, assim, na realidade, você tem que estar bem alimentado. E bem alimentado não significa que você acabou de comer. Uhum. Bem alimentado, ó, o fato de você não estar com fome, é que é claro que a pessoa que ainda não consegue ter esse discernimento dos parâmetros de fome e saciedade, é difícil a gente se basear nela para falar assim, tá com fome? E ela falar assim, tô, porque toda hora ela vai estar. Essa pessoa não dá, mas uma pessoa que já tem um conhecimento dos parâmetros de fome, saciedade, já consegue controlar isso daí, se ela está bem alimentada, ela não vai estar sentindo fome. Talvez ela sinta um pouco de sede. Se ela fez uma refeição, sei lá, que seja 4 horas antes, está bem alimentada, tá ótimo. E fazer exercício em jejum não tem nenhum problema. É que, é claro, depende qual tipo de exercício, para que pessoa nós estamos indicando. Olha, quando eu trabalhei com a seleção de hóquei, eu não sei se eu já contei essa história para vocês. Tinha um atleta que nem por reza ele conseguia tomar café da manhã para treinar. E daí, o treinador, quando eu cheguei lá na seleção, ele falava assim: não, mas é obrigado a comer de manhã. O menino sempre passava mal, tipo, tinha ânsia de vômito de manhã. À tarde, podia almoçar, comer um monte e treinar. Mas de manhã, o organismo dele não aceitava. E eu falei: não adianta, o que que a gente vai fazer? Vamos deixar ele sem comida de manhã. Ele vai ter que ter uma boa refeição à noite para ele conseguir sustentar até depois do jogo no dia seguinte, depois do treino no dia seguinte. E deu super certo. Então, assim, isso vai muito de pessoa para pessoa, porque não adianta você colocar ali o alimento, colocar, e a pessoa se sentir mal e não fazer um efeito positivo, entendeu? Então, a gente tem que. É que grupo, a gente tem que sempre falar assim: olha, mas apesar da gente ser um grupo aqui, cada caso é um caso. É A verdade, gente. é bem complicado dizer aí uma orientação, porque é muito específico uma coisa com outra, né? Exatamente. O objetivo de cada pessoa, esse grupo é todo para emagrecimento ou não? É todo para emagrecimento, daí eles fazem crossfit, mas é aqueles crossfit bem mais para funcional, sabe? Não tem aquela. Ah, entendi. Então, olha, na realidade, então não tem necessidade deles comerem toda vez antes do treino. É Até porque não faz porque, sentido eles ir lá para gastar caloria, eles ingerem muito exatamente. antes, Até né? porque assim, ó, eles vão estar comendo sem fome, igual você falou, muitos vão estar comendo sem fome. E se tem uma coisa que a gente não precisa fazer com quem quer emagrecer, é mandar comer quando não está com fome. Entendeu? Exato. Daí eu vi que eles se perderam ali. Aí agora eu estava pensando, meu Deus, vou ter que reparar isso. Isso. Tenta fazer assim, olha, vamos lá, vamos começar do zero. Quando tá meio assim, que você precisa dar uma informação nova, vamos começar do zero. Começa explicando, talvez, ó, a escala de fome e saciedade, para que eles entendam. O que eu faria, tá? Tô te sugerindo. Sim, não, pode Eu ficar à vontade. explicaria a escala de fome e saciedade, aí eu explicaria essa questão da combinação dos alimentos, que uma combinação boa, você vai estar mais bem alimentado por mais horas, então você não precisa comer ali imediatamente antes do exercício, porque você já está bem alimentado, você pode treinar, de repente você consegue até treinar numa intensidade maior, e depois, quando você sair, toma bastante líquido, porque senão a pessoa acha que está morrendo de fome e sai querendo comer, mas na verdade ela está com sede, que a gente tem aquela confusão, né, por conta do centro de controle Sim. no cérebro. E aí, a hora que a pessoa for comer, gente, eu vou ser sincera com vocês, não tem coisa mais gostosa do que comer um prato de salada depois de um jejum aí de 12, 14, 16, 18 horas. Parece que a gente consegue apreciar muito mais o sabor do alimento. Sabe aquela coisa do comer com atenção plena?
Sim, eu Quando você... pratico isso e eu percebo, né? Aí essas Exatamente. pessoas que ficam beliscando, né, fazendo lanchinhos em lanchinhos, estão comendo mais do que se fosse sentar e comer uma refeição completa, Exatamente. né? E não estão nem percebendo o que estão E não estão comendo. nem percebendo. Quando você senta, gente, de verdade, eu gosto de salada, mas não vamos ser hipócritas, tá? Muito mais gostoso comer uma picanha do que um prato de salada, ok? Mas a hora que você está num jejum prolongado, que você vai cortar o seu jejum ali e faz, por exemplo, uma salada bem elaborada, com vários. Eu até fiz umas imagens, eu vou fazer um videozinho, vou postar para vocês amanhã no meu Reels. Depois vocês olham a minha salada grega. É uma salada bem completa, assim. Se você quiser fazer ela como uma refeição, você pode, tá? Então, a hora que você quebra o jejum comendo aquela salada, é uma delícia. Parece que a salada é muito mais gostosa do que ela é de fato, entendeu? É Por quê? verdade. Porque você tá sem comer. A hora que você come, ela é muito mais gostosa. Então, é uma coisa que ajuda a estimular as pessoas a comerem alimentos mais saudáveis. É porque daí não tem tantas opções de horários, né? Então aquele horário deixa para comer mais saudável mesmo, né? E isso é uma coisa, por exemplo, tem gente que faz jejum de 24 horas. Não tem como fazer jejum de 24 horas todo dia. Por exemplo, faço hoje, daí pula um dia, né? Então, eu como agora, daqui 24 horas eu como de novo, 24 horas eu como de novo. Só que com uma refeição por dia, a gente não consegue fornecer tudo que o organismo precisa. Então, eu não recomendo isso para as pessoas. Quiser fazer jejum de 24 horas uma vez por semana, ok. Agora, todos os dias a pessoa está aí comendo a cada 24 horas, a gente não consegue oferecer todos os nutrientes, por melhor que seja a sua refeição, você não consegue, em uma escolha diária, oferecer tudo que seu corpo precisa. Exato. É, não, mas era essas minhas dúvidas. Obrigada. Tá bom, então, Tainara, nada. Oi, gente. Deixa eu ver aqui, acho que tem conversas no chat, deixa eu procurar aqui. Cadê? Já acostumei tomar café da manhã, não tomar café da manhã, só tomo água. Quando tomo café, passo mal. O jejum pode ser estratégia para o paciente que chega no platô? Perfeito, perfeito. Pode ser estratégia para o paciente que chega no platô. E você mudar a hora, tipo, o intervalo do jejum, por exemplo, quantas horas de jejum o paciente vai fazer? 12, 16, também é uma estratégia para sair do platô. Por isso que ele é chamado de intermitente, porque não é uma coisa fixa. Você começa, você para, aí você faz mais um pouquinho, aí você para de novo. Então, você vai escolher ali para o seu paciente quanto tempo que ele vai fazer de jejum. Do animal não pode, ó, alimento saudável, tudo que vem do bicho e da planta, tá? Do animal ou do vegetal, certo? Quem mais? Quem mais, gente? Dúvidas, dúvidas? Só vou mencionar mais uma coisinha, então. É, Não adianta, então, fazer um jejum, né, e a pessoa tá ingerindo mais do que tá gastando também, né? exatamente. Por isso que a escolha dos alimentos é fundamental. É, Você não consegue ter tanta, tipo, um consumo tão absurdo se você fizer uma boa escolha de alimentos e tá fazendo menos refeições por dia. É que assim, ó, a chance de você comer, sair mais da rotina, sair mais dessa dieta, que seria o ideal, comendo várias vezes ao dia, é muito grande. Então, essa coisa de comer um pouquinho, daí depois não come mais, aí come de novo um pouquinho, não come mais, a chance de você comer é muito grande, tá? Se eu fazer jejum intermitente na hora do café, eu poderia tomar café sem açúcar, somente café, sem pão. Gente, ó, algumas coisas não quebram jejum. Café sem açúcar, chá sem açúcar, água com limão não quebra jejum. Se gostar de gengibre, colocar ali um gengibre. Caldo de ossos não quebra jejum. Então, essas coisas você pode estar consumindo. Aliás, você deve consumir, você deve tomar bastante água. Uma maneira de se hidratar bem é tomando água com limão. Cafezinho preto sem açúcar pode tomar? Pode, não quebra jejum. Chá sem açúcar, chá de ervas sem nenhum problema, não quebra jejum, tá? O jejum de 24 horas, uma vez por semana, não faz o paciente perder massa muscular? Não faz. Não faz porque, assim, o nosso organismo ele é preparado para ter esse jejum. A gente tem lá a proteína como
reserva energética. Eu fiz isso aqui porque, na verdade, ela não encontrada no nosso corpo com a função de reserva energética, mas a gente tem na musculatura uma grande quantidade de proteína armazenada que, se eu precisar, no momento de escassez, eu vou usar como fonte de energia. Ok, daí a gente pode pensar, então eu vou acabar usando muito a minha massa muscular. O nosso corpo, ele consegue aumentar a mobilização de gordura, então ele tira lá aqueles aminoácidos da nossa musculatura e tira o grupamento amina, que é o NH2, elimina pela urina na forma de ureia e sobra só o esqueleto de carbono, que acabou de virar um carboidrato, aquilo ali. Então, são os aminoácidos gliconeogênicos, que são capazes de transformar a proteína em carboidrato. Só que o quanto o nosso corpo faz isso? Em média, de toda a energia que a gente está gastando num dia, 15%, no máximo 20% apenas, vem da musculatura num caso extremo de falta de energia. Então, assim, um jejum de 24 horas não seria suficiente para ter uma utilização tão grande assim dessas proteínas. Isso é num caso assim do indivíduo com anorexia, que passa dias sem se alimentar e assim por diante, tá? Então, podem ficar tranquilos que você fazendo as refeições de maneira saudável, tendo todos os nutrientes ali, as vitaminas, os minerais que precisa, você não vai ter uma perda significativa de massa magra a ponto de você perceber alguma coisa, ou de você prejudicar o desempenho no esforço, ou de mudar alguma coisa na sua composição corporal, tá? Pode ficar bem tranquila. Que mais? Pode falar. Renata, Oi, Joana, gostaria de fazer uma pergunta. pode falar, Joana. Eu vi que essa quantidade total de quilos que você emagreceu foi no período de 6 meses, né? É isso Foi mesmo? 5 meses, mais ou menos. Vamos ver, Tá. setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Começo de março, um pouquinho menos de 6 meses. E você utilizou a estratégia do jejum durante todo esse tempo com diferentes tipos, foi isso? O que que eu fiz? Olha, na realidade, eu nunca tinha. Meu peso chegou a 109 quilos. Vai vendo. Eu nunca pesei nem próximo disso. Eu estava extremamente desconfortável com isso. Mas o que que aconteceu? Por que que eu perdi o controle? O que que aconteceu com o meu peso? Eu fiz um repouso na minha gestação. A partir do quarto mês de gestação, eu tive que ficar de repouso absoluto. Eu só levantava para tomar banho e para ir ao banheiro. Eu não saía da cama, ficava só na cama. E eu sempre fui uma pessoa muito ativa, sempre trabalhei muito. E aquilo me deu um desespero. Aí comer, para mim, virou a minha atividade principal do dia, que era a única coisa que eu podia fazer, digamos, né? E nesse momento eu consegui entender tanta coisa que muitas vezes os pacientes falavam: ah, mas eu não consigo fazer outra coisa, a não ser pensar em comida. Eu estava me vendo na mesma situação. Eu nem me pesava mais. Quando eu ia no médico, ele pesava e falava: Renata, tá aumentando muito. Eu lembro na época que eu era casada, eu estava indo no médico fazer um exame, um ultrassom, e eu estava assim no carro, segurando assim assim para, né, tentando respirar com dificuldade, os gêmeos na barriga. E eu falei pro meu ex-marido assim: tá vendo aquela mulher atravessando a rua? Peraí que eu vou comer um negócio pra minha garganta. Eu falei pra ele: eu tô gorda igual ela. Hum. Tô até chorando. Aí ele me disse assim: ó, imagina, você tá muito mais gorda que ela. Aquilo foi o fim pra mim, né?
E aí eu fui para casa, depois do exame, pensando, meu Deus do céu, quanto será que eu tô pesando? Porque a gente começa a não ter mais noção de o que está acontecendo com o peso. Eu percebi que eu comecei a ter dificuldade para calçar meu sapato, para me trocar sozinha. E eu pensava assim, ai, quando eu ganhar os gêmeos, eu vou começar a fazer dieta, eu vou correr, eu vou, sei lá, fazer o que precisar para emagrecer. Quando meu médico me liberou para fazer exercício, 30 dias depois da cesárea, eu lembro que eu fui tentar correr, eu achei que eu fosse infartar. Mas o que eu fazia na minha alimentação? E olha que eu estava amamentando, hein? Eu fui um pouco inconsequente. Se tem um momento que eu nunca indiquei para nenhum paciente fazer jejum intermitente, é no momento que está amamentando. Você não pode correr o risco do paciente reduzir o leite dele por nada, né? Só que, olha, eu tinha tanto leite e Deus foi tão bom comigo que eu amamentei meus filhos tranquilamente, sem nenhum problema, sabe? Nunca diminuiu o meu leite, mesmo eu perdendo bastante peso. O que que eu fazia? Em média, eu fazia 1 ou 2 refeições por dia. Eu não tinha uma meta fixa assim, ó. Eu vou fazer um jejum de 16 horas, eu vou fazer um jejum de 18 horas. Mas sabe quando as pessoas começam a te visitar, às vezes traz um negocinho para comer, outro negocinho. Eu falo assim, obrigada, e largava ali. Se fosse pela minha vontade, eu ia começar a comer tudo aquilo que estavam me trazendo. Aí eu comecei a perceber o quê? Que a partir do momento que as pessoas comiam na minha frente, eu nem tinha vontade mais de comer. Aquilo para mim estava tudo bem. Por quê? Fisiologicamente falando, a minha insulina nesse momento estava tão controlada que eu conseguia passar ali momentos que eu via as pessoas comendo e eu não tinha vontade. E quando eu me alimentava, eu procurava fazer refeições completas. Então, eu fazia uma refeição que eu comia uma grande quantidade de saladas, eu comia vários tipos de legumes, que eu sempre gostei desses alimentos. Eu comia carne, eu comia arroz integral, ou comia batata doce, enfim, comia um carboidrato, comia feijão, colocava sementes nas saladas. Sementes ajudam muito para aumentar a saciedade, né? Então você coloca ali uma chia, uma linhaça, gergelim, esse tipo de coisa, você consegue refeições bem ricas. E aí, às vezes eu fazia 2 refeições, às vezes eu fazia uma. Quando eu fazia um lanche também mais saudável, sempre consumindo, tipo, mais frutas, verduras, sementes, castanhas, oleaginosas, eu comia bastante. Só que depois, acabou a refeição, ponto, eu não comia mais. E aí chegava até o outro dia. Então eu consegui controlar bastante a minha fome, não tive problema com os bebês para cuidar deles, nem pela questão do aleitamento, e também não tive desespero, nenhuma compulsão assim. Agora, quando eu estava grávida, juro, eu tinha uma funcionária em casa, eu não podia levantar da cama, eu ficava chamando ela toda hora. Neuza, traz não sei o que para mim. Era toda hora, eu queria comer toda hora. E ela falava, nossa, Rê, gente, a gente começa a ter uma sensação tão ruim assim, porque você começa a ter dificuldade para respirar, porque aquilo, os bebês já ocupam um volume enorme na barriga, né? Já estão pressionando o diafragma, daí mais o tamanho que você tá, a gordura que você tá. Aquilo tudo me fazia sentir tão mal que quando eu tentava levantar, olha, é uma coisa que eu tenho vergonha de falar, mas eu vou falar para vocês. Eu ia fazer xixi, por exemplo, eu tinha dificuldade de me limpar, de tão grande que eu tava. Então, assim, é uma situação que eu, na minha cabeça, só pensava assim: eu preciso voltar para minha vida, eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso voltar a treinar, eu preciso voltar a atender, eu preciso voltar à minha rotina inteira. Eu estava no meio do doutorado. Tipo assim, eu tinha que voltar tudo na minha vida, não dava para ficar daquele jeito. E aí eu estava tão determinada que eu lembro que eu tive um casamento exatamente 2 meses depois que os gêmeos nasceram, que foi dia 19 de novembro. Eu já tinha perdido 23 quilos no dia 19 de novembro. Eles nasceram 19 de setembro. Então, assim, foi uma coisa bem gradual. Eu lembro que eu marcava, assim, toda semana o meu peso ia caindo, caindo.
E aquilo foi me deixando muito bem. Aí eu voltei a fazer parte do grupo de corridas. Por quê? Porque chegou a acontecer coisas assim, de eu entrar numa farmácia, encontrar, ó, tipo, um professor que trabalhou comigo e ir embora da farmácia correndo, que eu não queria que ninguém me visse daquele jeito. A gente começa a realmente ter vergonha. Daí eu entendi o que os pacientes falavam. Eu tenho vergonha de sair na rua. Por quê? As pessoas, tipo, olhavam para mim e falavam, Renata, o que aconteceu? Eu ia falar o quê? Comi. Comi. Eu lembro da minha amiga, ela foi em casa antes de eu ganhar neném, né? E eu cheguei a levantar da cama e dar tchau para ela, assim, na escada da minha casa. Ela falou assim para minha amiga, quando eu desci a escada e te vi ali na beira da escada, eu pensei, meu Deus, o Faustão engoliu minha amiga. Eu comecei a rir, né? Só que ela só me contou isso depois que eu emagreci. Ela falou, amiga, eu achei que nunca mais você fosse voltar para o seu peso. Eu saí da sua casa assustada. Falei, o que aconteceu com a Renata? Então, assim, hoje eu dou risada, né? Mas, assim, foi uma determinação muito grande para mim. Mas fazendo o jejum intermitente, realmente foi o que me fez conseguir fazer isso até o fim. Porque comer a cada 3 horas, eu já tentei outras vezes e nunca tive sucesso em fazer dieta comendo a cada 3 horas. Não, porque eu pensava assim, né, pelo que eu já aprendi, que o jejum seria por um tempo menor, sabe? Mas então não tem problema, né? Desde que Na a pessoa. verdade, depende muito da pessoa. É bacana você fazer diferentes períodos de jejum. Eu fazia um tempo maior porque eu, digamos assim, eu estava desesperada. Eu queria É, perder bastante peso, entendeu? Na uhum. verdade, isso. Mas com um paciente que quer manter um estilo de vida saudável, não tem necessidade nenhuma de você mandar ele fazer um jejum de 24 horas. Nenhuma, de verdade. Se ele fizer 12 horas diárias de jejum, de vez em quando ele faz 14 ou 16, perfeito, tá ótimo, ele vai ter um super resultado. Entendeu? Não é muito, é que todo mundo acha que jejum é uma coisa absurda. Talvez o seu paciente com 14 horas de jejum, que ele come, sei lá, 8 da noite e volta a comer no dia seguinte, 10 da manhã, ele tem um excelente resultado. E tá É, tudo bem. eu já tive alguns pacientes que eu apliquei a estratégia do jejum e indiquei principalmente também o consumo de alimentos anti-inflamatórios, sabe? Ótimo. E deu Uhum. certo. Com certeza, dá super certo. Porque o jejum ajuda muito nessa questão do processo anti-inflamatório. Se você faz uma boa escolha de alimentos, melhor ainda. Uhum. Tá Uma bom, combinação de coisas. obrigada, tá? Imagina, nada. Gente, mais alguma dúvida? Tem que ter um. Ó, a Rebeca tá perguntando aqui, ó. Tem que ter um déficit calórico mais jejum para ter um resultado satisfatório? Rebeca, de fato, se você abre sua janela de alimentação e come um mundo de coisa, realmente você não vai ter resultado. Então, não é porque você ficou 16 horas sem comer que você pode comer o mundo, né? A gente tem que controlar também o quanto vai comer. É que ficando 16 horas sem comer, você tem liberdade, talvez, de comer um pouco mais, porque você está juntando, tipo, o consumo do dia, talvez, ali, entendeu? Então, quando você faz 16 horas de jejum, às vezes você faz uma ou duas refeições naquele dia, tanto faz. Nessa tabelinha que eu vou mandar para vocês, que é a tabela de iniciantes, depois vocês vão ver um modelinho, tipo, uma, duas, três refeições por dia e tantas horas de jejum, que é uma coisa justamente intermitente, é uma coisa variada para conseguir dar um estímulo bacana para o paciente. E você vai ver que não é nada difícil de fazer, é muito tranquilo. Mais alguma dúvida? Nada, imagina. Gente, mais alguma dúvida? Ó, vamos combinar aqui. Vocês vão mandar para mim uma mensaginha lá no direct a partir de amanhã para eu mandar a tabelinha para vocês que eu estou falando, tá? Vocês escrevam lá na mensaginha jejum intermitente, ok? E daí eu estava na aula, a senha, a palavra mágica
É jejum intermitente. Daí eu mando a tabela para vocês, que vai baixar direto no Canva, tá? Daí vocês podem abrir lá, vocês podem dar para o paciente. É uma tabela inicial para você começar a fazer o jejum intermitente no seu paciente. É bem fácil, bem bacana de fazer. Não esqueçam, se vocês não me mandarem a mensaginha, eu não vou saber quem é que estava na aula, gente. Tá bom? Até achar vocês lá é complicado. Mais alguma dúvida? Não? Renata, Oi? eu encontro você aonde? No WhatsApp mesmo? No WhatsApp ou no Instagram da Nutridigital, Ah, então tá. Beleza, tá? obrigada. Pode mandar lá. Nada, imagina. Mais alguma dúvida, gente? Então, nós vamos encerrar aqui, tá? Podem me mandar mensagem durante a semana, se tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa. É sempre um prazer responder vocês lá no direct, tá? Se vocês mandarem para o WhatsApp do pessoal do suporte, daí eles me mandam, eu sempre respondo. É o WhatsApp do suporte, tá? E esse WhatsApp, ele não fica comigo, mas daí o pessoal me manda e eu mando a mensagem para vocês, tá? Obrigada, gente. Boa noite e até a próxima. Obrigada, Rê. Boa noite. Beijo, tchau, tchau. Tchau, Boa noite.